Bom dia, turminha do terceiro ano. Aqui quem fala é a professora Sandra. E hoje nós estamos aqui para gravarmos mais uma aula para essa turminha da Escola Municipal Manuel Novaes, tá bom? Fiquem atentos, vamos pedir a Deus uma semana abençoada, né? Que Deus nos proteja de todo o mal, tá? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. E hoje eu trouxe aqui o nome da nossa escola, Escola Municipalizada Manuel Novaes, tia Sandra e tia Deusa. E hoje a gente vai falar um pouquinho de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar um pouquinho das palavras que são escritas com R e das palavras que são escritas com RR. Vamos prestar atenção? Tia Sandra já mandou a tarefinha lá no grupo do WhatsApp e vocês vão ficar atentos. Vamos lá, eu trouxe aqui algumas imagens. Quem sabe me dizer que bichinho é esse? É o rato? Vamos ver como se escreve a palavra rato. Rato. Então, a palavra rato, ela tem um som forte. O R, ele tem um som forte. Rato. Temos outra imagem. Rodo. Olha aqui a palavra rodo. Olha aqui. No início da palavra, o R, ele sempre fica sozinho, porque ele tem um som forte. Temos a palavra carro. Olha aqui, como se escreve a palavra carro? Olha aqui, carro. Olha o som, como sai forte. RR. No meio da palavra, entre vogais, quando o som é forte, a gente escreve com RR. Temos também, olha aqui, um arroz. Todo mundo gosta de arroz, não é isso? Então, a gente tem a palavra arroz. Olha como o som do RR, ele sai bem forte. Arroz. Temos também, olha aqui, esse bichinho nojento que ninguém gosta. Esta palavra é barata. Olha como a nossa língua enrola para falar a palavra barata. Então, esse R aqui, entre vogais, olha como é que o som dele sai. Barata. Nós dizemos barata ou barrata? É claro que é barata. Então, o som desse R, ele é bem mais brando. Então, a gente escreve com um R só. Ele vai ficar sozinho quando o som dele for mais brando, mais fraco. Olha aqui quem conhece a beterraba. Beterraba. Olha como o som da palavra beterraba, o RR, ele é bem mais forte. Beterraba. E aqui nós temos a palavra ferro. Olha aqui o ferro. O som da palavra ferro, o RR, ele é bem forte. Ferro. Então, quando for bem forte, a gente vai escrever com dois R's, tá bom? Lembrando que no início da palavra, o R fica sempre sozinho, tá? Porque ele tem um som bem forte. No meio da palavra, quando ele está entre vogais, ó, quando ele estiver entre vogais, ele vai ter um som forte, dependendo da palavra. Carro. Olha como o RR ele sai forte. O som do R, ele sai bem forte. E quando ele sair bem forte, a gente vai escrever no meio da palavra entre vogais com dois R's. Quando ele estiver entre vogais e o som dele for brando, for mais fraco, então vai escrever só com um R, tá bom? Vamos prestar atenção aqui agora? Vamos fazer a leitura de um trechinho de uma fábula que nós já estudamos aqui nas nossas aulas, tá bom? Vamos lá. A fábula é A Lebre e a Tartaruga. Um dia, uma tartaruga começou a contar vantagem, dizendo que corria muito depressa, que a lebre era muito mole. Observe que no trecho dessa fábula, algumas palavras estão escritas de maneira incorreta. Nós dizemos tartaruga ou nós dissemos tartaruga? Tartaruga. Olha como o som da palavra tartaruga, ele é mais brando, mais fraco. Então, vai ser com um R só e não com dois R's, como está escrito aqui. A palavra contar. No final da palavra, nós nunca escrevemos dois R's.
é sempre um R só. Contar. A palavra corria. Corria tem um som forte. E quando tem um som forte, eu escrevo com 2 R's. A palavra era. Era muito forte. Olha o som do R saindo de maneira branda, né? Era. Então, é com um R só, tá? Vamos prestar bastante atenção na hora de escrever. Aqui eu tenho algumas palavras que a gente vai colocar o R ou o RR. A palavra revista. Será que eu escrevo com um R ou com 2 R's? Vamos ver? Com um R só. Lembra que no início da palavra o R ele fica sozinho, mesmo ele tendo um som forte? Eu tenho aqui a palavra material. Olha como a minha língua enrolou para falar a palavra material. Então é com um R só, porque o R ele está saindo de forma mais branda. Roxo, com um R só. Lembra que no início da palavra sempre se escreve com um R só. Correção. Olha o RR saindo bem forte. Correção. Aparecer. Olha só o re saindo de forma mais branda da minha... O som que está saindo de forma mais branda. Arremesso. Olha como eu falo bem forte. Arremesso. A palavra arroz, como nós já vimos, olha aqui com RR. Parente. Olha como a minha língua enrola para falar a palavra parente. O som do R ele sai mais fraco. No início da palavra, rápido, com um R só. Moro. Olha aqui, eu moro na fazenda. Então, moro, a gente falou de maneira mais branda. Carro. Olha aqui, o som do RR saindo bem forte. Então, escreve-se com 2 R's. E a palavra rato. No início da palavra, nós devemos sempre escrever com um R só, tá? Nunca com 2 R's. Olha aqui, eu tenho essa menininha, todo mundo conhece ela, é a Chapeuzinho Vermelho. E aqui eu tenho também este lobo mau, eu tenho certeza que todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho e do lobo mau. Vamos fazer a leitura dessa atividade de ortografia? Será que eu vou escrever com R ou RR? Um aluno do 3º ano escreveu uma carta para Chapeuzinho Vermelho, contando sobre os perigos da floresta. Porém, ele cometeu alguns erros na escrita quanto ao uso das letras R e RR. Localize as palavras escritas erradas e grife-as com lápis de cor. Se você puder fazer no caderno, será muito legal. Vamos ver como foi a cartinha que ele escreveu? Vamos lá. Ai, como será que foi? Vamos lá? Olá, Chapeuzinho Vermelho. Gosto muito de ler revistas. Será que a palavra revistas está certo? Oh, não ficou aqui, não gravou. Ah, gravou. Gosto muito de ler revistas e livros. E as minhas histórias... Olha aqui a palavra histórias. O R está saindo de forma branda ou de forma forte? A palavra correta é histórias ou histórias. Favoritas são os contos de fadas. Por isso, resolvi, olha aqui a palavra por, escrever este bilhete para que ouça os conselhos da sua mãe e não vá pelo caminho da floresta, pois acontece coisas estranhas por lá. Inclusive, tem um tal de lobo mau que pode te fazer mal. Porém, se você mudar o caminho, a história mudará e talvez não fique tão legal como ela foi escrita. Faz assim, vá pela floresta e finja que não sabe de nada, mas se ver algo de errado, corra. Assinado, um amante dos contos de fada. Crianças, observem. As palavras que estão grifadas de vermelho são palavras que estão escritas de maneira incorreta.
Então agora você vai pegar o seu caderno e o seu lápis e vai escrever essas palavrinhas de maneira correta. Revistas. No início da palavra eu posso usar 2 R's? Não. Por. No final da palavra eu também não posso usar os 2 R's. Eu sempre uso no final da palavra um R só. Histórias. A palavra histórias, ela está escrita de maneira correta? Floresta. Mudará. Porém. Errado. Então, essas palavrinhas vocês vão escrever de maneira correta no caderno de vocês, tá bom? Vamos lá, continuando a nossa aula. Agora, no caderno, como eu acabei de falar, vocês vão escrever corretamente as palavras do texto, do bilhete. O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Utilizamos RR no início e ao final das palavras? Não, nós não podemos usar o RR no início e no final das palavras, tá bom? Não se esqueçam disso. A letra R no início da palavra tem o mesmo som que um R no meio da palavra? Não tem. A letra R, olha a palavra rato e a palavra barata. Olha como o som é diferente. No início da palavra, o som é mais forte. E no meio da palavra barata, o som é mais brando. Em casa, vocês vão falar alguns exemplos de palavras com R e RR. As letras RR aparecem quando? Aparecem no início da palavra e no meio da palavra quando o som for bem forte, tá bom? Não se esqueçam disso. Vocês sabem dizer que som RR produz? Produz um som forte, não é isso? Carro, não é? Então, assim, vocês vão treinar muitas palavrinhas escritas com R e RR, tá? Nessa atividade que tia Sandra acabou de passar para vocês. Então, vamos lá. Complete as palavras com R ou RR. Então, aqui vocês vão fazer a leitura da palavra e escrever com R e RR. Aqui, tia Sandra colocou a imagem de uma barraca. A palavra barraca, ela se escreve com R ou com RR. O som do R na palavra barraca, ele sai forte ou ele sai brando? Vamos ficar atentos. Agora, vocês vão escrever as palavras na coluna correspondente. As palavras que têm um R, vocês vão colocar desse lado. E as palavras que possuem 2 R's, vocês vão colocar desse lado. Vão escrever corretamente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau! Deus e Pai, não gravo não.